começando mais um Digital Club. Nossa, agora eu me senti o Luiz Felipe Grossi. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos prestigia com a sua atenção. Estamos aqui hoje com um convidado ilustre que vai se apresentar daqui a pouquinho, mas antes de qualquer outro insight aqui, eu vou trazer o seguinte: sentimos falta de você, Paulinha, na outra. Igual no Jô. E no próximo a gente vai sentir falta do Grossi, né? Já estamos. Já estamos sentindo falta. Já estamos. Mas lógico, a gente precisa fazer a cadeira girar aqui, daqui a pouco ele está de volta. Por favor, dê à nossa audiência a gratidão de poder participar um pouquinho da sua história. Conta pra gente, Pablo. Muito prazer, gente. Obrigado pelo convite. Pablo Vidon, sou CEO, diretor executivo do Sense Spa, né? Somos players de saúde e bem-estar, tentando remodelar um mercado principalmente de massagem, de terapias, mas inovando, tentando combinar técnicas milenárias com inovação tecnológica, tentar fazer um bem bolado e uma apresentação legal. E realmente num momento em que cada vez mais os impactos não só de ordem física, mas psicológica na cabeça de todo mundo depois dessa pandemia, tem feito com que o nosso trabalho seja muito mais importante do que sempre foi, né? A parte de saúde e bem-estar, durante muito tempo, ficou como se fosse um luxo para poucas pessoas, né? Para quem tinha condição de pagar pelo serviço. Então, a gente, além de tudo, além de querer inovar, a gente quer também proporcionar isso para todo mundo, com preços acessíveis, de forma acessível, para que realmente as pessoas possam ser mais saudáveis, tanto de ordem física quanto psicológica. O pitch tá em dia, hein? Não é? Não, o elevador chegou, deu tudo certinho. Certo. O time perfeito. Mas, Pablo, antes de você continuar, já tem várias coisas que eu fiquei super curiosa em relação à sua fala, porque eu acredito que, ao mesmo tempo, você tem um grande desafio e uma grande oportunidade nas mãos. E lidar com o encaixe perfeito disso deve ser, mais uma vez, desafiador. Mas antes da gente continuar, eu quero só citar sobre o nosso patrocinador, que é o Instituto Brasileiro de Presença Digital, que está proporcionando que milhares de pessoas, milhares de negócios desenvolvam-se mesmo durante a pandemia, mesmo nessa situação delicada que a gente está vivendo. E nós já ajudamos centenas, milhares de pessoas durante todo o Brasil e até fora do Brasil. E se você quiser conhecer um pouco mais, se você é empreendedor, se você é empresário, ou se conhece algum empreendedor que também está passando por algum desafio, por não estar conseguindo se adequar a todo esse momento digital, não está conseguindo fazer vendas por meio das suas plataformas digitais, é só indicar o nosso canal, é só indicar o Instituto Brasileiro de Presença Digital, que nosso time está aqui para te ajudar. Olha, eu comecei já ouvindo o pitch dele a conectar as coisas e eu percebi que tem muito propósito nessa história. Aproveitando aqui para fazer o nosso merchan do Digital Club e do BPD, nós temos algo muito em comum, que é enaltecer o empreendedor. Antigamente, a gente, para ter acesso à história de alguém por trás de um negócio, a gente precisava, de repente, ler um livro, esperar um documentário, esperar uma entrevista. E agora a gente consegue, dar um play no telefone a qualquer momento. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode fazer qualquer outra atividade, pode ser se exercitando. E a gente consegue entender um pouquinho dessas histórias e, de uma certa maneira, ajudar na nossa própria jornada. Porque quem é empreendedor tem essa dificuldade de ser normalmente muito solitário. É um caminho muito árduo e que a gente precisa daquele impulso, né? Então, a gente participar dessas histórias é muito bacana. E o nosso propósito, dentro do Digital Club, é enaltecer justamente essas histórias bacanas e levar um pouquinho de conhecimento a essas pessoas que têm interesse. Não é diferente o propósito do IBPD. A gente tem todo esse intuito aí de fazer essa jornada ser mais bem sucedida. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, Paulo. Eu queria começar pela parte que eu já gostei mais. Você tem um monte de propósitos aí, no seu negócio, né? O que você pode... O que fez despertar para dar vida ao seu negócio? Então, começou porque eu já sou da área de saúde. Sou formado em educação física, né? Trabalhava com educação física escolar, trabalhei um tempo com educação física especial também, com crianças especiais. Que bacana! E aí tinha vida de academia também, de professor, e aí acabava vendo que eu trabalhava às vezes de 6 da manhã até as 11 da noite. Aí eu olhava assim na carteira vazia, dava aquele desânimo, e eu sempre tive o espírito empreendedor. Mas aquela fase depois de faculdade ainda, né? Pouco recursos, tem que acabar trabalhando para os outros. Mas vontade de trabalhar sem hora, com hora para começar, sem hora para terminar, sempre
sempre teve no sangue. Então eu falei, já que é para trabalhar tanto, vamos trabalhar para mim mesmo. E como você falou agora há pouco, muito bom, porque eu acho que todo empreendedor, quando ele enxerga a oportunidade e combina com a vontade. E há muito tempo atrás, quando um amigo visitou a China, e aí voltou, isso já há uns 11, 12 anos, que voltou conhecendo aquelas primeiras poltronas de massagem que chegaram, que você colocava uma fichinha ou uma nota no meio do corredor. E aí eu estava, na crise de 2008, eu estava para ser mandado embora da APAI, de Minas, onde eu trabalhava, e eu falei assim, cara, eu vou receber um dinheirinho da minha rescisão de trabalho e eu não vou gastar, eu vou investir esse dinheiro. E investi comprando uma poltrona de massagem, isso foi em 2009, e aí depois o resto é caro, tudo história. Né? Era caríssimo. Continua sendo caro por conta do dólar, mas tudo começou com uma rescisão de R$5.000, uma poltroninha e um canto lá que me deram para colocar ela. Que legal. Que bacana. E aí, assim, é bacana porque o estalo, né, um insight inicial, ele parece ser um negócio assim muito desafiador, muito louco. Mas o quão importante foram os seus próximos passos? Porque a gente às vezes tem um gap, né, entre o que a gente já vive hoje e o primeiro estalo. Como é que foi esses teus primeiros próximos passos após essa única poltrona? Quais foram os maiores desafios? Só para ter uma ideia. Aceitação, porque era muito novo. E aí tinha uma ideia boa, e aí esses meus antigos sócios, eles iam colocar o primeiro quiosque dessas poltronas de massagem, iam colocar 5. Eu só tinha dinheiro para uma. Eu falei, pô, então eu vou entrar com 20% do negócio, né? Mas tem a estrutura, tem que acabar de completar aí, vai custar mais uns 1.500, aí minha mãe me deu esse dinheiro. Nessa época eu não sabia nem o que era um contrato social, para você ter ideia. Virei um sócio oculto deles lá, os caras me colocaram, e aí eu estava mudando. Aí eu resolvi mudar de Minas para o Rio de Janeiro. Um dos sócios, a família tinha um hostel em Ipanema. Eu falei assim, me aluga um quartinho lá, vamos fazer o seguinte, o horário, porque shopping sabem como é que é o horário de shopping, né? O horário de 16 às 22, ao invés de contratar uma menina para ficar lá, fico nesse horário, e aí eu pego o valor que seria de salário e tributos, fico para mim, com mais os meus 20%, consigo pagar lá o quartinho lá do hostel e começo a viver no Rio. Aí de manhã eu trabalhava com educação física ainda no início, fazendo ginástica laboral, assessoria ergonômica em agências bancárias, e à tarde eu ia para lá trabalhar. Então era o dia inteiro, jornada intensa. Não, isso aí é... Padrão. Padrão. Fugir disso a gente já fica... Eu sou um que odeio o domingo. Eu acordo domingo já ansioso para dormir e acordar na segunda-feira. É um mal de empreendedor, não tem jeito. E aí foi quando eu comecei, aí eu vim definitivo, aí parei de dar aula em colégio lá, larguei a academia, e comecei a trabalhar em agência bancária de manhã, no shopping à tarde e à noite. E nessa época tinha uma concorrência, porque aí tinha as nossas poltronas de massagem, que era só poltrona, e no andar de baixo tinha um quiosque com as cadeirinhas de quick massagem, né, de shiatsu expresso. Era uma concorrência. Aí eu já comecei a olhar, a primeira vez que veio o estado. Gente, se concorre, por que não trabalhar juntos? E aí, depois de um ano que eu fiquei com eles, eu vendi minha parte da sociedade, saí, né? E aí fui me arriscar sozinho. E aí nessa época eu já consegui, já com esses dois, consegui já vender por 12, né? Tinha investido 5, ganhei dinheiro o ano inteiro, já vendi por 12 mil. E na época paguei uma dívida da minha mãe para poder pegar um dinheiro a mais no nome dela e começar a empreender. Aí já comprei mais poltronas, já estava com a ideia de combinar a máquina com a pessoa, voltei para o Rio. Aí começou o desafio, porque ninguém dava oportunidade de montar um espaço ou de alugar. E aí eu tive que alugar uma kitnet onde eu morava, no mesmo lugar onde eu morava. Aí eu montei um esquema onde escondia a cama e montava uma salinha de maca, fechava uma cortina, aí montava a maca portátil. Quando era noite, desmontava a maca portátil, abria uma cortina, descia minha cama e dormia. E na sala, aí era só uma parede assim mesmo de drywall muito fina, e na sala eu botei as poltronas. E a recepçãozinha, uma mesinha com meu computador, e era muito bacana nesse início porque eu era sozinho. Então, às vezes, eu descia, ficava lá panfletando,
E aí o pessoal do centro da cidade, na época ainda o centro ainda era muito cheio, vamos lá conhecer? E entrava no corredor para pegar o elevador, enquanto eles estavam no elevador, eu saía correndo pela escada para chegar lá em cima e receber. Nossa. E aí o pessoal não entendia, mas como? doido. Aquele rapaz, não era você que estava panfletando lá embaixo? Não, é meu irmão gêmeo que estava lá. Tá vendo? Se ele pulasse disso pro que ele é hoje, a gente ia perder esse monte de informação. Cara, que desafio, que desafio. Que desafio. E aí ali eu comecei trabalhando e tal, fechadinho, aí o pessoal do centro da cidade, naquela região ali da Cinelândia, já começava aí, mais uma vez o espírito empreendedor, falei, mas nem sempre tinha agendamento para maca. E aí ficava lá a parte que era o meu quarto, aí ficava meio que sem utilizar. Sendo só um quarto, né? Pra que ter só um quarto? Não, aí o que eu fiz? Aí eu falei, não, eu tenho que aproveitar de uma outra maneira. Eu fui lá, comprei um monte de jogo de lençol, de fronhas, comprei uns 2 travesseiros diferentes. Aí o que eu fiz? Eu abaixava a minha cama, quando não tinha, botava esses jogos de lençol e fronha separados, que não eram os meus, e aí eu cobrava dos clientes para poder tirar um cochilo na hora do almoço. Mentira! O pessoal pagava, eu saía do escritório, já almoçava rápido, já tinha cliente que começou a reservar aquele mesmo horário todo dia, de segunda a A sexta-feira. pestaninha do amor. Ia lá, aí eu preparava tudo, aí tinha a minha TV, né? Aí já botava aquelas cenas de uma cachoeirinha, com a musiquinha. Gostei. Gente, Já um umidificador e ao mesmo tempo um umidificador e o ar-condicionado com a preocupação de estar um ambiente fresco e ao mesmo tempo com a umidade certa. Então, desde aí, a preocupação é realmente fazer tudo muito bem feitinho. E aí os clientes... Aí de um atendimento para o outro, era tipo meia hora, um dia não dava para passar de cochilo. Aí eu tinha que ir lá rápido trocar a roupa de cama, porque o outro já estava esperando. que ir lá acordar hoje? Como é que é? Chegou o seu horário, acorda aí. Já, várias vezes. Só que aí eu fui pensando, falei, cara, às vezes eu não, ao invés de entrar, porque tinha gente esperando. Então o que eu fiz? Essas campainhas essas campainhas de pilha, né? Uhum. Que a gente compra, aí Sim. eu botei uma campainha lá do lado da cama e eu ficava com a campainha lá na minha mesa. Então, na hora que dava, já ligava, a pessoa dava uma despertada, aí quando eu chegava, aí o cliente já saía assim, torto. Aí eu, não, então peraí, gente, depois do cochilo do almoço, você tem que o quê? Um cafezinho. Então, aí você vai sempre, né, aprimorando, sempre incrementando para melhorar a experiência. Até que aconteceu dos meus ex-sócios, eu tinha vendido minha parte para um investidor, e esse cara comprou a parte deles, mas não estava tendo jeito, não tinha o empreendedorismo na veia. Sim, e aí ele me procurou para que eu pudesse ajudá-lo a se recuperar lá. Cheguei e falei, cara, você precisa reinvestir. E aí ele, poxa, mas aí eu tô sem dinheiro, tô desanimado e tal. Aí mas eu tenho umas poltronas que estavam já lá em casa, né? Posso comprar de você, já que você não quer investir e me colocar para cuidar? Ele, então beleza, me vê aí quanto que você me paga, de como você quer me pagar. E aí depois de 1 ano e pouco, onde eu saí como um empregado de luxo, que nem no contrato social meu nome estava, né? Era mais um sócio oculto, mas que eles nem se apresentavam às vezes para a administração do shopping, nem sabia disso. E aí um pouco tempo depois eu volto sendo dono de tudo, e aí Legal, eu derrubei parabéns. a marca deles, aí eu consegui enfim colocar minha marca e começar o meu trabalho. E aí eu falei, agora é a hora de dar o start e combinar as máquinas e as pessoas. E aí a partir disso já foi 2012, 2013, aí foi um tempo realmente de maturação do negócio, foi um tempo de construir, né, e evoluir até chegar no modelo que a gente formatou para a franquia. Nossa, muito bacana. Muito interessante. Desde esse começo, né, que você reassumiu, até trabalhar para que isso virasse franquia, demorou quanto tempo, mais ou menos? Demorou 3 anos. Foi até Demorou um processo 3 anos. rápido. E sem saber se vai dar certo, né? Tudo isso que você falou não sabendo o desfecho, apostando. Eu te falo diferente. Eu te falo que eu, como empreendedor de fato, o que eu passo aqui, cara, foi sempre sabendo que ia dar certo, só não sabendo quando. É isso aí, muito bom. O pensamento positivo é tudo. Faz Sempre, sentido. sempre. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Quando você sabe que o negócio é legal, quando você sabe que você enxerga diferente de todo mundo, que nem consegue, por mais que você fique horas ali tentando explicar determinadas coisas, quando você vê que a pessoa não consegue entender, você fala assim, vai ter que ser da minha forma de pensar. Às vezes a gente tem que esperar o mercado maturar.
Porque, por exemplo, o fato já de eu ter começado com aquelas poltronas mais simples de autoatendimento e tal, então quando eu fui para o meu negócio mesmo, combinando as técnicas manuais com as máquinas, eu troquei. Eu comecei a trazer umas máquinas que eram até de uso mais residencial, onde as pessoas têm um controle que começa a configurar a sessão de acordo com o que ela quer. E aí eu personalizei esse atendimento, depois a gente criou uma metodologia que combina a sessão personalizada da máquina com aquilo que o profissional está fazendo. Então você cruza os dois trabalhos, o robótico e o manual, e aí você tem um efeito muito melhor. E é ao mesmo tempo esses dois atendimentos? Não, passa por um, depois passa pelo outro. Interessante. E aí esse período de maturação foi realmente para a construção dessa metodologia, né, de entendimento, de fazer muita pesquisa qualitativa e quantitativa com os clientes, de estar lá conversando com eles, de ofertar, ó, você só vai experimentar hoje. E aí a gente fazia entrevistas com ele para saber como é que foi o efeito. E aí teve testes também, por exemplo, nas reações do corpo, em relação à frequência cardíaca, pressão arterial, índice de glicose, para entender que quando fazia individualmente, ou a máquina ou a pessoa, e quando fazia junto, quais eram os resultados. Então, esses resultados mostravam que tinha um efeito melhor, e aí foi se configurando até chegar ao modelo ideal da franquia. Aí, depois de formatar a franquia, que a gente começa a descobrir que também está maduro para ser um negócio local, mas ainda não está maduro para ser franquia. Então, aí começa uma outra etapa. Sim. Quantas franquias são hoje? Hoje são 5. Legal. Hoje são 5. A gente começou... Porque aí o processo de formatação terminou em 2017. E a gente foi para a primeira feira da ABF, do Rio, lá no Rio Centro. Mas a gente estava tão cru, mas estava tão empolgado. Quando foi? Setembro de 2017. E aí a gente ainda não tinha equipe de expansão montada, ninguém treinado, foi todo mundo na aventura. Foram, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Não fechamos nenhuma franquia, mas foi uma experiência para entender que realmente a gente ainda precisava amadurecer, que é um mercado realmente muito profissionalizado hoje. É o segundo maior mercado do mundo, depois apenas dos Estados Unidos. E aí a gente aproveitou que 2017, 2018, com aqueles problemas do governo, crise financeira, não era o momento adequado de investir. E eu tinha passado por uma consultoria onde o diagnóstico foi que eu só trabalhava com quiosques de massagem e que eu precisava ter um modelo de loja para poder abocanhar diferentes níveis de investidores, né, para poder ter uma atratividade maior. Então, eu abri uma loja no final de 2017 e usei o ano de 2018 para performar a loja e recuperar a performance do meu quiosque, que era a matriz. Então, eu performei em 2019 e iniciei um investimento realmente em expansão em 2018 e em 2019, um investimento em expansão. Durante esse período, eu estudei muito o mercado e identifiquei que marcas que tinham propostas muito diferentes como a minha já tinham passado por situações onde houve um crescimento exponencial, mas nesse crescimento exponencial não cresceu estruturado. Então, ruiu muito rapidamente. Da mesma forma que cresceu, caiu. Então, eu falei assim, cara, eu não quero passar por isso, não quero me arriscar nisso. Então, eu vou fazer um planejamento de crescimento orgânico, lento, gradual e consolidado. Então, a meta para o primeiro ano de 2019 eram 5 unidades. Né? Batemos essa meta e aí fomos para São Paulo, focamos bastante em São Paulo e aí fechamos no Rio, abrimos aqui no Rio de Janeiro, abrimos no interior do estado, abrimos em São Paulo. Isso já era início de 2020, quando veio a pandemia. Eu consegui me segurar, eu consegui sobreviver, porque as minhas unidades já tinham mais de 1 ano de vida e a gente sabe que empresas só conseguem ter acesso a linhas de crédito depois de 1 ano de empresa. Então, eu vi perder todos os meus franqueados durante a pandemia. Nossa! Que bravo. Perdi todos e aí agora, em 2021, que um já reabriu, o outro lá em São Paulo já está procurando ponto para reabrir. Eu estou com as minhas duas, são esses 2 contratos vigentes ainda, um abrindo, uma reabrindo. Eu com as minhas 2 unidades, minha primeira loja, meu primeiro quiosque, e a gente conseguiu inaugurar agora também uma 3ª unidade aqui no Rio de Janeiro. Então a gente está com essas 3 Vocês inauguraram agora, durante a pandemia? Foi durante a... Não, na verdade, durante a pandemia, continuam as loucuras do empreendedor, né? Claro.
Porque a gente ampliou na onde era a matriz, que era só um quiosque, que era lá, na verdade a gente chama de lounge porque é um quiosque maior, mais bem decorado, né? Tudo acontece dentro, então é mais adequado chamar de lounge do que quiosque. Então a gente percebeu o tamanho da vacância nos shoppings, né? Muitas lojas fechadas e tinha uma lojinha do lado. Administração, vem cá. Poxa, a gente já está aqui há tantos anos, né? Vamos fazer um bem bolado aqui. E eu já sabia que eu tinha uma demanda reprimida para as terapias na maca, que na loja, na outra unidade, eu tenho. Nessa, não. Então, foi uma oportunidade de conseguir um contrato comercial. Não comercial, né? Porque os contratos comerciais de shopping têm muita trava. E nesse momento não dá. Aquilo ali, se você não leu, parece que você está assinando assim, ó, vou ceder minha alma. Vou, completamente. E aí, eu tenho uma boa relação também com os shoppings onde a gente tem. Então, eu consegui investir. E aí, por quê? Desculpa. A gente conseguir uma certa, um acesso a uma linha de crédito do governo facilitada. E aí, empreendedores menos experientes não pensam estrategicamente com esse dinheiro. Cara, eu preciso acertar com alguém, preciso quitar uma dívida, quando vê, acabou o dinheiro. Então, quando o certo investe uma parte, né, quita parte da dívida, né, e tenta manter um resto para recompor o capital de giro. Sim. Mas o fundamental é reinvestir parte desse crédito tomado para que a rentabilidade dessa parte pague esse novo endividamento. Sim, porque senão você vai ficar num círculo espiral negativo. Vai aí ficar lá aquela velha história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Isso aí. Então, aí eu peguei e reinvesti parte disso, como eu já sabia que tinha uma demanda reprimida para os atendimentos em maca. Por isso, né? Se você não tivesse essa ciência, não tivesse feito essa pesquisa, também seria, de repente, apostar numa areia movediça, né? Que você poderia ainda dar um all-in numa situação que você não tinha controle, mas você sabia, porque você mas já de certa forma foi muito arriscado, porque tá tudo fechado. Sim. As pessoas ainda estão com receio de sair. E é um trabalho totalmente manual, né? Sim. De toque, de contato. Então, ainda foi uma ação bem arriscada. Foi reaberto. Esse espaço novo, essa expansão, foi aberto em dezembro. Quando foi um período onde chegou ao menor nível da pandemia, sim, né? Antes de voltar a subir o número de casos. Mas antes disso, quando estourou a pandemia e eu me vi preso dentro de casa, foi uma parte quando a gente lançou o Home Care, que foi o atendimento na residência dos clientes. Bacana. E aí a gente montou todos os protocolos sanitários com muita segurança. E aí eu ficava em casa o dia inteiro lá, mandando para o WhatsApp para os clientes, e-mail marketing, recebendo os pedidos, canalizava para os terapeutas, e os terapeutas já saíam de casa para ir na casa do cliente atender, com toda medida de segurança, com máscara, muito álcool gel, usando o material, a roupa de cama do cliente. E aí deu muito certo, mas também não era um fluxo, um volume assim tão considerável. Uhum. E eu falei assim, deixa crescer organicamente, né? Mas os clientes sabem, porque já existem plataformas, né, onde você contrata o serviço de manicure, de massagem, vai tudo em casa, mas é diferente quando o cliente já tem a relação com a marca, sim, já tem a confiança naquele profissional e saber que aquele profissional que ele visita, vai estar visitando a sua casa. É até mais prático, mais cômodo, né? Muito mais. Muito mais. E aí, nisso... Aí foi o Home Care durante o período mais crítico da pandemia. Quando a gente conseguiu retornar em dezembro, foi a inauguração desse espaço já com uma experiência mais completa. E nessa questão também surgiu a oportunidade, porque a nova unidade é no Shopping Rio Sul e é um lugar onde eu já queria entrar há anos. E eu sempre tomava porta na cara. Até hoje a gente toma porta na cara, não vem com essa não. E aí... como mudou a administração, a gestão lá, que era de um pessoal que eu já tinha relação, vocês entraram aí agora? Poxa, vê se arruma um ponto para mim. Eles conseguiram um ponto, me cobrando um valor de aluguel do meu primeiro quiosque matriz, que eu pagava lá em 2012, quando eu voltei e comecei a operar sozinho. Falei, gente, esse valor em 2012 eu dei certo, agora, daqui a pouco tá tudo voltando ao normal. Vou me arriscar de novo. E aí, mais uma vez... Oportunidade. Oportunidade. Me arrisquei. E aí a gente acabou prorrogando
adiei umas 4 vezes, eu acho, a inauguração desse espaço novo. Então, eu tinha fechado em outubro ou novembro, só consegui inaugurar agora em final de abril. E no sufoco, porque aquele empreendedor, você dá um jeito, porque você sabe que vai dar certo. Então, assim, antes você estava com um capital um pouco melhor, então o que você fazia? Já pagava um projeto à vista, já pagava um material para marcenaria, para quem faz a obra, a montagem, tudo, já paga material. Agora, nessa situação, quanto que é a sua mão de obra? Eu tenho dinheiro da mão de obra, mas o material? Vamos comigo, entra no carro, vamos na loja, o vendedor, parcela em quanto? Em 12, parcela em 12 aí, tá aí o material entregue, agora vamos trabalhando e pagando isso. E assim a gente consegue crescer, evoluir, graças a Deus já inaugurou essa unidade nova, sucesso. A melhor performance de todas já inauguradas, porque até então já são 4 em operação, uma reabrindo, né? E outras 5 que já abriram ou fecharam. E dentro dessas 10 doida para conhecer todas as unidades. Entre as 10 operações, essa agora, mesmo com pandemia, com restrição, tudo, foi a que começou com melhor performance no primeiro mês. Legal, parabéns. E também tem aquele apelo de ser novidade, né? Total. Aí, olha, poxa, aqui não tinha, agora tem. De repente o pessoal até tinha uma demanda reprimida também do próprio público local, né? Porque se não tinha alternativa ali, agora tem. Agora, o que você falou me lembrou um filme chamado 99 Casas, né, tradução literal, que trata lá na crise imobiliária dos Estados Unidos o pessoal que via como um grande problema uma oportunidade. Então, a gente entrar para fazer uma aquisição de um ponto num shopping, no meio da pandemia, fazer algo manual, cara, isso é ver muita oportunidade, sabe? Isso é, tipo, eu acredito muito no negócio, já tenho visão de público, tem estudo. É lógico que você não vai fazer um negócio querendo dar errado. Você não acha que no Brasil tem um pouco de... não, isso é difícil. Isso é problemático. Então não vou. Ao invés de... por isso ser difícil, por isso ser problemático, é por isso que eu vou empreender. Você não acha que tem um pouco assim... talvez o público americano tenha um pouquinho mais de aceitar essas condições adversas do que nós? Não acredito que seja aceitar condições adversas. Mas eles são mais preparados para lidar com as situações adversas. Por questões de educacional, né? Por questões de acesso à linha de crédito com valores mais facilitados, com condições melhores para pagar, então o investimento fica mais seguro. O problema, o brasileiro, ele é empreendedor por natureza, a gente sabe disso, né? Tá no sangue do brasileiro empreender, ser criativo, ser diferente. Mas o problema é que a grande maioria hoje, por isso que a gente tem dados assim tristes, né, de 80%, mesmo antes da pandemia, mais de 80% dos empreendimentos fecham com até 2 anos de existência, porque às vezes o empreendedor, ele tem uma boa ideia, sabe, ele tem vontade, mas aí, às vezes falta preparo, falta uma base educacional, educação financeira que poderia ter na escola e nós não temos. Né? Parece que agora estão com um projeto aí no governo para poder capacitar professores para ensinar educação financeira para essas crianças. Que nem os professores estão capacitados. Nem os professores estão capacitados. Então, acaba tendo muita boa ideia, né? Mas falta preparo. Muita criatividade. Eu tenho muitos amigos empreendedores que enquanto o nosso mercado, enquanto a economia estava pujante, estava bombando e tudo mais, por mais que era meio nebuloso, né, a gente não sabia a consequência disso depois, mas eles surfavam na onda porque o consumo estava muito, muito estimulado. Mas aí na hora que vieram a primeira crise de 2018 e a segunda agora de 2020, na hora da crise que você começou a perceber quem realmente estava preparado e quem não estava. Então, muitos dos que quebraram em 2018 e que quebraram em 2020, porque no fundo, realmente não se prepararam. Foi muito mais... Eles conseguiram aproveitar a oportunidade, mas não seguiram, às vezes, se qualificando, se capacitando, procurando aprender mais. E tem outro ponto nisso que você trouxe, que muitos empreendedores que estão começando, alguns já têm negócio, precisam ter, que é, eu entrei no carro, fui lá na loja de material de construção, dei o cartão parcela em 12 vezes, porque nós empreendedores, principalmente nesses momentos, a gente precisa muito ter essa atitude, essa iniciativa, né, de pegar, vou lá no carro, vou, e antes de empreender, a gente não tem essa noção.
de que nós seremos as pessoas a também botar a mão na massa. Não, vou ter alguém para fazer isso para mim, os né? primeiros. Com certeza. Os elencados, na verdade. Garantidamente, o empreendedor é aquele que vai meter a mão na massa. Literalmente. Tem um amigo meu que ele falou o seguinte, cara, as pessoas veem agora uma empresa bem-sucedida, frota de caminhão, não sei o quê, eles não sabem quantas caixas eu levei. Eles não sabem que eu tenho 3 hérnias de disco. E, cara, de fato, assim, a gente... por isso que eu faço questão de tentar abordar um pouquinho como tudo começou, né? Porque a gente vê, às vezes, o sucesso do outro e fala assim, cara, eu quero ser aquilo. E bota como fim, e não o caminho. O caminho que você está contando, com certeza, vai ser o que no teu leito de morte você vai lembrar. Você vai falar, cara, foi assim, foi assado. Não o teu final, né? A gente não bota na lápide assim, fui rico. Não. Enfim, né? E isso vai ser totalmente irrelevante. Vai ser muito mais o propósito, toda a nossa jornada. Como começou isso? Da onde veio assim? Onde você falou assim, cara, eu tenho uma veia empreendedora? Da onde nasceu isso? Isso aí desde garoto. Eu novinho, cara, novinho em casa, assim, cidade pequena do interior, filho de professora. Filho de professora é rico em cidade pequena. É o rei. É o riquinho. E eu, tipo, de ter um videogame e tal. E aí, era muito engraçado, porque a nossa sala ela tinha a sala de estar, que tinha uma varandinha com uma mesinha que dava pra rua. E eram aquelas TVs de tubo antiga, né? Aquela em volta, tudo de madeira. E eu tinha um Atari, né? Depois eu fui ter um Super Nintendo. Depois eu fui ter um Super Nintendo. E aí, o que eu fazia? Os meus melhores amigos jogavam comigo dentro de casa. Só que os outros meninos da rua, o que eu fazia? Tinha uma rodinha no carrinho, eu botava a televisão do lado de fora e os meninos pagavam para jogar videogame. O primeiro empreendimento foi esse. Aí depois a gente foi... Imagina a cara da sua mãe quando você teve essa ideia. Ela brigava comigo e falou assim, você vai ter que pagar parte da conta de luz. Ela tava já se associando, vamos fazendo contrato. Já. Não, pode deixar, que eu participo aí. Vou te dar uma comissão, hein, mãe? E aí, depois também disso, tem um outro caso muito bacana de quando criança. Aí a gente mudou de casa lá, porque a minha mãe essa casa era alugada. Depois ela conseguiu construir a casa dela. E no terreno do lado, era um terreno onde todos os circos, né? Que na época rodava muito circo pequeno, tourada. Já foram touradas alguma vez? Não, só na TV. Já ouviram falar? Mas já, né? É. Paravam nesse terreno do lado lá de casa. Então era hábito, eles faziam gato, a gente fornecia... Cara, tinha tourada no Brasil? Sempre, mas eram touradas pequenas, né? Não é rodeio? Não era rodeio, era tourada. Tourada mesmo? Tourada. Os caras iam nos fazendeiros ali da região, pegavam os touros mais bravos, montavam uma arena da sua pequena. Casa, que interessante. E do lado de casa. Que medo. E aí a gente daí a gente fornecia energia elétrica para eles ligarem lá as coisas deles, fornecia água encanada. E aí, por conta disso só, a gente ganhava... cortesias, né? Cortesias para todos os dias que as touradas e os circos ficavam lá. Então, assim, às vezes lá em casa éramos 4, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, e a gente ganhava 4 todo dia. Aí o que eu fazia? Vocês não vão querer ir, né? Eu ia lá todo dia às 4 e vendia os ingressos. Já era cambista, vendia os ingressos, mas não satisfeitos com o dinheiro do ingresso, o que eu fazia? Eu chegava, como eu morava do lado, ainda chegava antes da hora, ia lá, pegava a bandeja com Coca-Cola, com Guaraná, com pipoca, com aquela chupetinha de açúcar, e ainda ficava vendendo dentro do negócio e assistia o espetáculo. Então eu ganhava dinheiro vendendo, ganhava dinheiro vendendo os quitutes lá dentro, ganhava dinheiro. E via tourada. E via o circo. Muito bom, muito bom. Por aí vai. E aí a vida toda, sempre eu vendo oportunidade. Ia lá na sorveteria e pegava o carrinho de sorvete e saía vendendo. Enquanto uns demoravam, às vezes, o dia inteiro para vender um carrinho, eu já estava no terceiro. Porque também, para ser empreendedor, tem que ser vendedor, né? Eu ia falar isso agora. Cara. Você falou vender, até hoje você está vendendo. Até hoje vendendo. Você em algum momento viu o fato de você estar vendendo como algo pejorativo? Ah, não, meus amiguinhos não precisam vender, eu preciso vender ou eu quero vender. Você já se viu numa condição de que vendedor não é legal? Não, já, mas depende da postura do vendedor.
Depende da forma como você vende. Uhum. Entendeu? E essa questão desse péssimo hábito, às vezes, de vendedor já querer empurrar o produto mais caro, de querer forçar algo. As meninas sabem muito bem disso, chegam na loja, botam uma roupa, às vezes nem acabou de vestir a roupa, a vendedora. Linda. Nossa, tá lindo, não acredito que você não vai Perfeito pra levar, tá perfeito, sabe? Então, esse tipo de comportamento é que realmente distingue o bom do mau vendedor e como ele é recebido pelo cliente. Como ele é. E eu falo muito isso nos treinamentos que eu dou para minha equipe, de realmente ser sincero, falar a verdade, sabe? De mostrar para a pessoa que o fundamental é estabelecer a confiança do cliente, né? Quando você adquire confiança do cliente, o cliente confia em você, que ele pode ficar tranquilo, aí é muito mais fácil de vender. E aí é qualquer coisa, para vender qualquer coisa. No nosso caso, hoje em dia, ainda vender bem-estar é muito difícil. É um desafio maior. Eu uso um exemplo muito bom para as mulheres, fica bem evidente isso. Ou para a gente também. Você vai comprar um produto, você vê o produto, você toca, né? Você tem aquilo materializado. Você vai num serviço de embelezamento, você faz uma sobrancelha, você vê o resultado perfeito, um cabelo bem feito, uma maquiagem bacana. Então, tudo isso é palpável ou é visual. No nosso caso de bem-estar, não. Você está trabalhando com o sentimento da pessoa. Aquilo que ela sente é totalmente imaterial. Então, você agradar alguém de forma imaterial, por ela não ver, ela só sentir. Então, trabalhar com sentimento, você tem que ser ainda muito mais sincero, você tem que ser ainda muito mais transparente e estabelecer muito mais ainda uma relação de confiança com esse cliente. É tudo emoção, né? Total. É a emoção que você vai gerar naquele momento, a emoção de fazer com que ela queira aquela emoção mais vezes. E até, acredito que até a própria massagista, enfim, não sei a titulação que vocês dão. Massoterapeuta. Massoterapeuta, Massoterapeuta, tá, gente? Massoterapeuta. Até no lounge, pô. No lounge. Até a massoterapeuta, ou no lounge, ou no home care, ela precisa ser vendedora. Ela precisa estar ali já marcando a próxima sessão, também não sei como você chama, próximo atendimento, a próxima sessão. Então, ela já precisa estar ali vendendo a próxima sessão, ela precisa estar ali, vamos supor que eu tenha agendado uma massagem nas costas, queira também, ela esteja ali vendendo uma no pé. Saudade disso. Nossa, ainda mais o pessoal do home office. Tem um lounge, tem uma empresa no Rio Sul que já está aberta com massagem. Depois você me passa o endereço. Ah, tá. Vai estar aqui o @. Ou Rio Sul, ou Botafogo Praia Shopping, ou Shopping Tijuca e também em Teresópolis. Olha, são as 4 em operação. Já não Se for passar um finalzinho de semana na serra, curtir um friozinho, aproveita e reserva um tempo para fazer uma massagem. Já tá aí um ótimo presente. Pronto, fechado. O dia tá fechado. E você trouxe pra gente que durante a pandemia começou a trabalhar home care. Imagino que tenha sido um grande trabalho de marketing para chegar até a esses possíveis clientes, não? Porque acredito que você tenha fichas, nome, contatos, mas essas pessoas, para elas chegarem até você, acredito que tenha sido muito mais difícil. Não vejo, pelo menos não me vi durante a pandemia, hoje eu vou comprar um serviço de massagem, de massoterapia. Então, você houve esse trabalho de marketing muito intenso pela sua empresa? Houve um trabalho de marketing, sim, muito intenso, de acordo com a possibilidade do momento, porque a nossa capacidade de investimento ficou muito limitada, né? Não dava para se arriscar tanto naquele momento que estava tudo fechado, sem saber qual era o real retorno. Então foram estratégias mais de e-mail marketing, né? Porque aí a pessoa está em casa há muito tempo ali na frente da tela. O WhatsApp foi fundamental nesse processo. Apesar do que ele foi engraçado, porque eu estava de frente disso, né? Porque as funcionárias que eram teoricamente para fazer esse trabalho estavam em suspensão de contrato de trabalho. E a gente estava em casa, né? Vamos fazer. Até porque precisava desenvolver melhor, precisava aprimorar melhor o trabalho. Você já tinha isso antes? Esse trabalho de WhatsApp Business, e-mail marketing antes da pandemia? Não tinha. E eu tinha uma resistência a isso. Sério? Sério, eu não queria ir para essa área antes da pandemia, porque... Não sei, assim, a gente tinha acabado de entrar no mercado de São Paulo e tivemos que recuar até conseguir voltar para lá. E dentro do Rio de Janeiro existe um problema crônico de uma certa sexualização desse trabalho de massoterapia. Então eu preferia poupar minha equipe, poupar
as minhas massoterapeutas de estarem indo à casa do cliente e correr o risco de assédio, de alguma coisa assim. E o meu volume de atendimento naquele momento, nos shoppings, eram suficientes. Então, assim, a partir do momento que se me vi na necessidade de reinventar, não saber quando poderia ter aquele volume que eu tinha no shopping, eu tive que mudar minha forma de pensar e preocupar mais com isso também, de montar uma maneira onde não haveria esse risco. Então, o início foi exclusivo, os atendimentos foram exclusivos para clientes que já eram cadastrados na empresa, clientes que já eram nossos clientes, e não avulsos ou só que estou chamando uma massagem aqui. Não, o início foi bem assim, até o negócio ganhar corpo e agora já está crescendo mais organicamente. A gente já está com equipes internas e equipes externas de ex-funcionários nossos, mas também tem isso, que já trabalhou com a gente internamente e hoje trabalha mais em atendimento particular, mas sempre todo Muito mundo com essa preocupação. Muito bacana. E outro ponto que você trouxe interessante é que você não se preocupou só com lucro, né? Não, vou botar todo mundo para atender em qualquer casa. Você se preocupou com o bem-estar das suas colaboradoras, com o bem-estar também da pessoa que está sendo atendida, porque você falou que ex-funcionários, então você já conhece, você não está pegando alguém no mercado e botando dentro da minha casa. Então, esse é um outro ponto muito importante que nós, empresários, precisamos olhar além desse lucro momentâneo, né? Essa construção com o cliente. Porque a imagem da marca é o mais importante. Não, total. Eu acho que é um ponto de divisão entre realmente os empreendedores, né? Os empreendedores que sabem a importância de construir um ambiente saudável, de relações saudáveis, de confiança, seja com o cliente, seja com o funcionário, né? Seja com o colaborador, que é mais adequado hoje, seja com o franqueado. E isso precisa partir de quem está no topo da pirâmide. Se eu não consigo exercer essa liderança, se eu não consigo liderar pelo exemplo, eu não vou conseguir que a minha cadeia cumpra isso. Não adianta, não adianta. Não adianta eu falar de uma maneira e na hora de agir, eu agir completamente diferente. O ser humano não funciona assim. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Com certeza você viveu dias difíceis. Mas eu tô vendo que você é um cara bem... Eu acho que o último ainda foi essa semana. Não, tô vendo um pouquinho. Toda semana tem. A verdade é que dias difíceis vão aparecer o tempo todo. E só o que muda é só como a gente encara eles, né? E aí, com certeza, você viveu dias muito difíceis, principalmente a gente achando que a pandemia ia durar 2 semanas. Depois a gente achou que ia ser só mais um mês. E aí a gente está em quase um ano e as coisas mudaram, mas nem tanto. Você tem alguma dica de como se portar, como dar a volta por cima? Ou não, eu visto o luto ali, o dia difícil vai ser o dia difícil. Você tem alguma estratégia nesse sentido? Pensar na solução desde o primeiro momento. Não ficar perdendo tempo com o problema. Cara, ficar focado no problema é o maior problema. Então, assim, já identifiquei? É esse o problema? Tá, o que eu vou fazer agora para resolver? Primeira coisa, você vai lamentando e caminhando, né? Já vai resolvendo, vai lamentando no caminho. Se tiver de reclamar com alguém, se tiver de chorar as mágoas com alguém, vem comigo que eu vou chorando no caminho, né? E segue. Mas focar na solução desde o primeiro momento. Porque quando a gente foca no problema, cara, a gente não consegue raciocinar para mais nada, a gente não consegue achar a solução de nada. Então, assim, eu pratico isso, cara. Foca na solução desde o primeiro momento que você já identificou o problema. E dando tempo ao tempo também, né? Dando tempo ao tempo. Porque tem que começar a fazer. Até para você melhorar, para você reagir, para você crescer, você tem que fazer. É aquela velha máxima do empreendedorismo, né? Entre o feito e o perfeito, feito, né? O perfeito a gente alcança no decorrer da trajetória. Gente fala isso diariamente. Praticamente todos os dias. É uma velha máxima, né? Porque, assim, eu acho que, por natureza, quem é empreendedor já é um pouco criativo e já é um pouco perfeccionista. Já tende a querer, né, entregar um pouco do máximo que ele pode. Só que, às vezes, a gente acaba postergando. A gente acaba, de repente, por não conseguir fazer o perfeito hoje, amanhã eu faço. E aí acumula. E a jornada do empreendedor é jogar nas 11. Se você acha que você vai passar a empreender ou que você já está empreendendo, que você vai conseguir fazer o mínimo, isso não existe, não tem como. A gente, toda vez que vê alguém sentado nessa cadeira, ou alguém, né, porque às vezes são grupos, as pessoas falam as mesmas coisas.
dependia de mim, depende de mim, e é o meu olho que faz o negócio andar, é a minha visão. Né? Por mais que a gente consiga delegar algumas funções que são importantes, você tem uma equipe comprometida, que tem uma equipe que acredita no mesmo propósito, que foi não convencida, mas conduzida, né? Tem muita diferença entre ser interessante e interessado. Né? No teu caso, você está muito mais pelo prisma do sou interessante, vamos juntos. Eu acredito que a gente vai levar isso para os outros, vai irradiar isso para os outros, e a gente precisa fazer com que as outras pessoas percebam que não é fácil, não é simples, e a gente só precisa continuar, viver um dia após o outro. A pandemia veio aí de um soco na cara de todo mundo, né? A verdade foi essa. De todo O mundo. perfeccionismo a gente embrulhou, amassou e tacou na lixeira, porque a gente tinha que fazer acontecer. A gente está aqui, inclusive, por causa disso, né? A verdade é essa. A gente nasceu porque a gente parou de ficar olhando para a Bolsa de Valores derretendo, os empregos sumindo, e a gente resolveu falar, vamos ajudar o próximo. Vamos pegar lá os massoterapeutas, que a gente atendeu bastante, né? O pessoal de cuidados em geral, né? E as pessoas ficavam assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. As pessoas ficaram em estado de choque em casa, né? E a gente vai ser era impossível. um alento. Não, para mim é impossível. A gente escutou isso em alguns casos. Né? E a gente tem aqui a prova de que não é impossível. A gente só precisa olhar para um outro prisma, pensar em novas estratégias. O quarto fechado, ele é muito escuro, sombrio, né? Mas a gente pode abrir a janela, a gente pode abrir a porta. E às vezes a gente precisa de um ganchinho, né? Nem sempre essa luz nasce de dentro da gente. Que é uma luz muito importante de ter, que é o entusiasmo, né? Aprendi isso lá com o nosso querido Edmur, que foi um dos primeiros podcasts que a gente fez. Ele falou o seguinte, nos outros treinamentos que ele já tinha prestado: entusiasmo é sopro de Deus dentro, né? Então, meio que é isso, né? A chama interna, é você puxar do nada e conseguir levar as pessoas junto contigo. Por isso que eu falei um pouco, eu percebo que você é um cara, né, com bastante energia e tal. Como é a relação de vocês com os franqueados? Porque, assim, imagino que não deva ter sido fácil comunicar com eles, lidar com eles no momento talvez mais difícil do investimento que eles fizeram. No caso, foi difícil porque era um momento em que havia incerteza até para mim mesmo. Né? Com certeza. Eu não sabia o futuro das minhas unidades próprias, não sabia o futuro da franqueadora, como eu ia saber o futuro, que é a hora que eles mais contam com a gente. Né? E aí, um grande propósito do mercado de franquia é você investir no know-how do seu franqueador. E aí chega num momento em que a gente nunca viveu aquilo, nem o franqueador tem um know-how para lidar com aquela situação. É verdade. E isso foi para as milhares de marcas de franquia que hoje tem no Brasil. Então, os próprios franqueadores se viram meio que sem saber o que fazer. E aí, falando de experiência própria, que o meu já ainda é uma rede pequena, tem um acesso maior aos franqueados, tem um diálogo melhor, a gente ainda consegue ser mais acessível aos franqueados. Quando a rede cresce mais, infelizmente, esse cordão umbilical vai se rompendo, vão se distanciando. É um processo natural. Padrão. Mas foi realmente ter empatia. Sabe? Principalmente, eu acho que o exercício da empatia. De olhar e falar assim, cara, olha só, não precisa preocupar com royalty agora, não precisa preocupar com taxa de marketing, não precisa preocupar com nada, cara, só sobreviva. Vou te dar o tempo que precisar. Sabe? Claro que eu sei que muitas marcas se comportaram completamente diferente. Talvez a estrutura dessas outras marcas diferente da minha, a filosofia de trabalho deles é diferente da minha. Eu optei desde o início de resistir a um crescimento exponencial, de focar no crescimento orgânico mesmo. Várias inaugurações poderiam ter sido feitas em 2019, foram deixadas para 2020 e não aconteceram. Então, assim, vai muito realmente da natureza do empreendedor, do líder, né, de quem concebeu o negócio. E isso se traduz, inclusive, no modelo de negócios, isso se traduz na relação que ele tem com o franqueado e o que eu facilitei para eles. Igual, por exemplo, a gente tinha inaugurado em fevereiro, o franqueado inaugurou em fevereiro, lá em São Paulo. Nossa, massa. A loja linda, a maior da rede. Assim, eu fiquei assim lá, cara, feliz, sabe, realizado. Sabendo que... Faço parte disso. Não, faço parte disso. E comprou meu sonho. Não, e alguém que comprou meu sonho e fez algo melhor do que todas as que eu tinha feito até então.
Sabe, você se orgulhar do certeza. seu franqueado superar você e você pôde proporcionar isso a ele, cara, é tão gratificante quanto, às vezes, até mais Com certeza. do que se fosse minha aquela unidade. Porque você olha e fala assim, cara, são diversos sonhos, são degraus que foram, né, que a gente foi subindo para chegar aqui. Né? Ali tá o meu sonho de ver uma unidade maravilhosa daquela. Ali tá o meu sonho de ter conseguido botar a franquia no mercado, de ter vendido. O meu sonho de achar um franqueado tão qualificado quanto aquele. Então, o que eu posso fazer para ele é um mínimo. Fala, cara, assim, é ele que tá para voltar agora, né? Que ele ficou fechou, abriu em fevereiro de 2020, fechou em março de 2020. Está se recapitalizando e a resposta dele para mim, né, a gente se fala constantemente, foi, cara, eu quero voltar porque eu acredito no negócio e principalmente acredito em você. Legal. Então, acho que isso é fundamental. Assim, mais uma vez, né, não é só papo de vendedor, volta até lá na outra ponta. Estabelecer confiança, né? Ser verdadeiro, ser sincero. Porque aí quando você acredita que a sinceridade é uma base, é um pilar do trabalho que é feito, o resto fica mais fácil. É só administrar mesmo e esperar que as coisas voltem a acontecer. Muito bacana. E a gente ouve, assim, com uma certa frequência, até um pouco desagradável, mas a gente ouve com uma certa frequência, as redes que querem ampliar. A gente não percebe esse brilho todo, sabe? Essa vontade de, cara, ver o próximo. A gente percebe um certo cuidado com números e como eu posso criar, aumentar, crescer, vender. Verdade. E eu acho que ser franqueado é, de uma certa maneira, um dom. Tem empreendedores que são muito feras, mas eu acho que eles, de repente... para essa condução de franqueado, que você é um sócio, você tem que lidar só com pessoas. Basicamente, é quão bom você é com pessoas, não com números, não com coisas, né? Exatamente. Assim, os números, eles são uma tradução daquilo que você faz no dia a dia, né? Os números vão refletir o resultado do seu trabalho. E para você fazer um bom trabalho, você precisa de pessoas engajadas, precisa de pessoas que acreditem no seu propósito e pessoas que queiram, antes mesmo de fazer uma boa comissão, entregar um bom serviço, entregar um bom produto para o cliente. Os números precisam ser consequências, né? Uhum. A escrita surgiu antes da matemática. Então, ela é mais madura. Então, vamos verbalizar primeiro, vamos primeiro nos preocupar. Essa frase. Né? Vamos nos preocupar primeiro com aquilo que a gente fala, depois a gente faz a conta. Porque aí, quando a gente prioriza isso, o resultado financeiro, ele é consequência natural. Os resultados são bem melhores. Legal. Concordo. Pablo, infelizmente a gente está quase chegando ao final. Passa tão rápido, tem Passa, tanta né? coisa. A gente gostaria de ficar aqui conversando. Mas eu já percebi, eu acho que o Lucas também, que você é uma pessoa que está sempre inovando. E o que a gente pode esperar de agora em diante para os próximos capítulos? O que você já está imaginando para o seu negócio? Ó, inovar Pode sempre, dar né? spoiler? Claro, não é só spoiler porque foi recentemente lançado, né? Na época que a gente formatou a franquia, foi muito importante estabelecer um padrão, né? Qualquer franquia precisa ter tudo bem padronizado. E aí a gente optou por terapias na medicina tradicional chinesa, né? Focado na massagem Tuiná, que é um grande diferencial nosso. Essa é a massagem mais antiga que existe. Então a gente foi buscar na fonte o que tinha mais antigo e combinamos com o mais moderno, que são as máquinas, as poltronas de última geração, que vem Bacana, da China, né? também. E aí tem essa espinha dorsal e metodológica que é de medicina chinesa, só que a gente agrega outros serviços de ordem técnico-científico ocidental, digamos assim. Então, essa mistura, até nos profissionais, é muito bacana, porque eu coloco profissionais de formação mais técnico-científica com profissionais de formação mais holística e a troca de experiência entre eles faz com que todos evoluam muito Junto com a profissionalmente. tecnologia. Junto com a tecnologia. E aí agora a gente lançou, mais uma vez, oportunidade, questão do demanda reprimida. Quiropraxia é um serviço que está sendo muito Eu ia procurado. falar isso agora. A gente lançou, tem 2 meses que a gente colocou mas na agora nossa ele vai. cartela de Mas serviço. Agora ele vai, Não tá agora ele vai. Acabou, né? Então a gente Acabou. lançou a quiropraxia, a gente está sempre inovando, trazendo equipamentos novos.
E um spoiler agora, nos nossos lounges vão ter, porque Sense, né, o nome da marca, significa sentido. Então a gente proporciona muito mais terapia, a gente proporciona experiências sensoriais completas para o cliente. Né? E cada sentido é uma experiência. Então, se o cliente chega lá, ele tem o paladar estimulado pelo chá que a gente serve, o visual é estimulado pela iluminação, pela decoração, o tato propriamente dito, o olfato pelo aroma do ambiente, o sinestésico, que é essa relação que a gente tem mesmo afetuosa, né? Energética com o cliente. E agora a gente vai começar a lançar nos lounges uma experiência sensorial de imersão, através de imersão 3D, que é onde a gente vai transportar os clientes, pode ser durante a massagem ou somente para ir lá brincar, onde a gente já tem prontos, né? São imersões em 3D que levam você para uma praia paradisíaca, leva para você para o meio de uma floresta. Imagina eu estar lá fazendo massagem, vendo aquela praia. Pronto. Exatamente. Não tem como sair estressada. Estamos sentindo assim, tipo Matrix. Exatamente. Então a ideia é que em um determinado momento você possa estar lá numa espreguiçadeira achando que está na praia, estando na praia realmente, né, imerso naquele ambiente 3D, enquanto tem uma pessoa ali fazendo uma massagem nos seus pés. Pronto, já me entendeu. Já comprei. Vendido. Pá. Muito bom, Pablo. Eu queria ouvir agora só suas considerações finais, agradecer pela presença de vocês até esse momento, essa história é muito faz e dá o teu arroba aí, faz o teu merchan aí para convidar as pessoas para os negócios. Gente, siga a gente no Instagram, @sense_spa, e eu também, pode me seguir lá, @PabloVidon, também no LinkedIn, tá bom? E eu espero vocês nas nossas 4 unidades operantes, em breve reabrindo também em São Paulo, e franquia está no mercado, nossa equipe de expansão voltando a trabalhar nesse segundo semestre para a gente levar mais saúde, bem-estar e realmente mais qualidade de vida para todo mundo, porque a gente está precisando. Porque a cabeça está sofrendo, o corpo está gritando, pedindo, e realmente a gente vem com uma proposta verdadeira, uma proposta bacana, né, de cuidar das pessoas de fato. Vocês podem perceber isso, né, aqui, que o cuidado com as pessoas é o fundamental. O resto, a gente corre atrás, o dinheiro vem como consequência. Tá escrito aqui, Paulo. E o pitch tá na ponta da língua também. Muito obrigado pela tua presença, Paulinha. Fica à vontade aí. Vocês que estão aqui conosco certamente aprenderam muitos insights nessa conversa, mas a atitude. Anota aí tudo que ele falou, implementa no seu negócio, já tenha como ideias e acompanhe sempre o nosso canal. Se você ainda não assistiu os podcasts anteriores, estão todos aqui para você. Então assista, aprenda com outros empresários de outros ramos que também já estiveram conosco. E na próxima semana tem mais um episódio do Digital Club para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe o seu like, tudo isso que a gente tem que falar também no final do vídeo, né? E foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Até breve. Ficamos por aqui, um grande abraço.